Olá, meu povo de Portel e você do YouTube. Mais uma vez estamos aqui com o Por Aí com o Rubenil. Hoje eu tenho a honra de receber o ex-vereador e ex-prefeito de Portel, senhor Manuel Maranhense. Para começar, o senhor veio do Maranhão mesmo? Rubenil, eu vim para Portel a passeio. Eu sou maranhense e, na verdade, quando eu vim para Portel, eu estava morando em Novo Repartimento, mas eu sou natural do Maranhão. Veio fazer o que aqui em Portel? Passear? Eu vim passear com convite de um amigo que foi amigo de infância, né? E nós morávamos no mesmo bairro, na mesma rua, lá em Imperatriz, no Maranhão, e crescemos juntos, começamos a trabalhar naquela época. Menino podia trabalhar, né? Começamos a trabalhar com 12, 13 anos de idade e começamos a trabalhar em farmácia. E depois, com o tempo, ele casou, veio embora para o Amapá e eu fui para Mato Grosso, né, com o tempo. E aqui nós nos encontramos novamente. Quando eu descobri ele, estava morando em Portel, ele me convidou para vir conhecer a cidade de Portel, que era uma das cidades mais bonitas do estado do Pará. E eu realmente conhecia muito o Pará, mas não conhecia. Isso em que ano? Esse paraíso. Isso foi no ano de 94. Aí você chegou aqui e se apaixonou primeiro pela cidade ou se apaixonou assim por alguma marajoara? Na verdade, eu me apaixonei pela região, as belezas do município de Portel, a tranquilidade que tinha essa região aqui, naquele ano de 94. Em 95 era muito tranquilo, era um lugar muito promissor, né? Financeiramente. Nós descobrimos riquezas naturais aqui na região que fez com que eu continuasse. Naquela época estava alta madeira, né? Naquela época o auge era madeira, né? As grandes empresas, exportação, né? Acontecia a exportação de madeira. Os navios aqui em Portel era constante, diariamente tinha navio aqui, não faltava navio, aquele emprego, uma geração de emprego muito grande na época e cidade tranquila e eu gostei muito, por isso eu vou... Aí conseguiu um emprego, foi ficando? Foi, na verdade eu comecei trabalhando, eu cheguei aqui, a minha trajetória, eu tinha deixado tudo para trás, inclusive a gente veio a passeio, né? E eu disse, não, vou ficar por aqui. E quando, naquele momento, o caminho que eu encontrei para trabalhar nas minhas profissões, né? Eu comecei nas ruas de Portel, na área de mecânico, que eu sou mecânico, consertava motores ali no porto, né? E também cabeleireiro na época e consertava fogão, geladeira, essas coisas, e eu fazia isso até a domicílio, né? Tanto na área do final de semana eu cortava cabelo, de casa em casa, onde fui conquistando a freguesia, e durante a semana eu trabalhava de mecânico e às vezes consertava fogão e geladeira a domicílio, né? E aí eu, com essa manutenção, fui conhecendo as pessoas e arrumando amizade, plantei muita amizade aqui, graças a Deus. E até hoje a gente tem muitos amigos, né? E aqui no município de Portel. Isso é muito importante, a amizade. Esse trabalho levou por anos ainda? Eu fui trabalhando e depois de um ano de trabalho eu consegui, depois de um ano trabalhando aqui, eu consegui ingressar no setor madeireiro. Muitas vezes as pessoas me convidavam, aí eu não tinha experiência. E não vou, mas indo no interior, às vezes consertar uma máquina no interior, consertar um carro no interior, aí eu fui aprendendo o caminho do trabalho e fui trabalhar no setor madeireiro também. Mas o meu trabalho mais nesse setor foi assim, devido a eu ser mecânico, eu passei a comprar carro de leilão e reformar e vender para as pessoas no interior e fui conhecendo as pessoas que tinham terra, mas não tinham condição de trabalhar e precisava de um patrão, Eu não era patrão, mas
Só em eu poder vender o carro fiado e ir recebendo com o Mas tempo. nunca levou nenhum calote? Levei muitos, mas isso aqui na região, nesse ramo, madeireiro, ele faz parte. Eu não conheço nenhuma pessoa que caminhou nesse sentido para não levar esse calote. Para você que mora fora do estado do Pará, no outro país do Brasil, nós estamos numa ilha. Mas Portel é um interior que tem a cidade. E nos interiores tem estradas, então as pessoas usam carro, né, para se locomover de uma vila para outra. Não só o barco, mas também aqui no município de Portel se usa muito caminhonete, muito caminhão para tirar a madeira do meio do mato, para levar para a beira da estrada e também o próprio carro para se locomover no dia a dia nas estradas, nas vilas. Para você que é de outro estado e não conhece a nossa região, né? Essa riqueza toda, seu Manuel, assim, vir para cá, logo no início foi difícil ou foi assim, se adaptou rápido? Não, eu me adaptei rápido devido ao conhecimento aí na área de mecânica. Eu me adaptei rápido, fiz muita amizade, tinha poucos profissionais aqui na região e eu era constantemente convidado, eu tinha muitos amigos, fiz amizade também com pessoas da área, né? Torneiro mecânico, o eletricista, e eu fiz amizade com algumas pessoas. Muitos amigos eu conquistei aqui, eles eu não tinha conhecimento, mas eles iam me informando. Uhum. Às vezes eles não tinham tempo de fazer o serviço e passavam o trabalho para mim. Vou citar uns nomes de saudosos amigos aí, meu saudoso amigo Silvio Bahia, seu Silvio, que eu, na verdade, ele me apresentava para muitos fregueses. Seu Pedrinho, conhecido na época como Pedrinho da Civica, era um outro grande amigo que me dava as referências do meu trabalho. E também tinha o Missy, que era um grande torneiro mecânico, meu amigo também, saudoso Missy, conhecidíssimo aqui na cidade, um dos melhores torneiros mecânicos aqui da região. E conhecia o pessoal do interior e iam passando essas informações. Passando essas informações do meu trabalho e credibilidade. Naquela época era o comercial de boca em boca, né? De boca em boca, nós não tínhamos... Aqui na época, pouca gente tinha um telefone fixo, né? Poucas pessoas tinham. Era rico, quem tinha telefone naquela época era rico. Era rico, né? Era todo mundo que tinha a linha era comprada e era absurdamente caro. Poucas pessoas tinham Mas nessa profissão, sempre quando as pessoas que vêm de fora vê um mecânico se destacando, sempre quer levar para fora. Já chegou a ter convite para sair daqui? Olha, convite, eu recebi muitos convites para ir para Breves. A cidade de Breves era um movimento bem maior que Portel, né? Aquelas grandes empresas me convidaram para mim ir para Portel. E eu cheguei a trabalhar com a Magebras também, mas eu mesmo ir trabalhar, sair de Portel não era... depois que eu conheci, eu não tive mais vontade de sair de Portel. Formou família aqui e ficou? Sim, aí cheguei solteiro depois de algum tempo. Você chegou aqui solteiro aqui? Solteiro, aí depois de algum Novinho? Tempo. Não, novo não, 38 anos, né? Mas maduro, né? Experiente. Aí 38 anos, aí foi quando eu conheci a filha de Portel, né? E até hoje estamos juntos aí, são 24 anos aí de lutas, né? Próximo mês de abril agora, já é março, né? Daqui mais um mês completamos 24 anos de juntos, né? E a gente vem trabalhando no município. É bom ter uma companheira que sempre está do lado, né? É importante. Faz muita diferença, né? Faz uma diferença e como faz, né? Agora, antes da gente ir para o próximo bloco, naquele tempo, como era que se conquistava as mulheres daqui Olha para os jovens de hoje. Na verdade, naquela época... Não era festeiro? Eu sempre gostei de festa, de dançar. Eu nunca bebi, nunca tive vício nenhum. Mas o meu vício era dançar. Dançar era meu... E eu tinha muitas amigas que a gente dançava aí no tempo, na época, no tempo do randonista, no tempo do... hoje é Guajará, naquela época era Paulo, né? E eu estava sempre lá, final de semana, vinha do interior, e às vezes se eu estivesse no interior, estivesse aqui. E aí tinha minhas amigas, aquelas de dança, e nesse meio a gente
fazendo amizade e Bateu aquele olhar lá. conhecendo as meninas. Agora, a minha esposa mesmo eu conheci no interior, né? Uhum. Conheci no interior, visitando o interior, aí conheci, torneio, assim, eu conheci primeiro a família dela, o pai dela e... Fez aí, aquele pedido tradicional. Não, no começo começa a namorar e tal, É e escondido. vai dando certo, aí depois não dá mais para deixar, porque já tá gostando, né? E aí eu sempre me preocupava em arrumar uma mulher bem próxima da minha idade, e ela bem muito jovem, aquela juventude de 18 anos, 17, 18 anos, e eu não quero. Mas ia procurar mulher de 25, 30, a maioria tinha muitos filhos, né? E eu já vinha de um casamento, de uma família que a mulher já tinha 2 filhos, e depois que eles cresceram ficou muito mais difícil a convivência, né? E aí eu tinha aquela preocupação. Entendo como é que é. E encontrei essa moça, ela depois de 3 anos juntos, nasceu o nosso primeiro filho e hoje, aí com 21 anos de idade, já meu filho, e a gente também adotamos outros filhos aqui e até hoje a gente ainda continua, ainda são menores, ainda tem 2 menores ainda, de 16 e 15 anos, 15 e 16, né? E a gente está tocando o barco aí devagar e o município de Portel, para mim, é a minha terra hoje. Vamos falar um pouco de política? Onde entra a política na sua vida? Eu acho que essa entrevista não poderia tomar outro rumo. Quando começa a política na sua vida? No ano de 2004, eu fui convidado para fazer parte do elenco de Pedro Barbosa em 2004, né? E eu não aceitei o desafio naquele momento, mas eu estava filiado a um partido e fui desafiado muitas vezes. Eu consegui fugir desse convite. Eu não quis no primeiro momento. Não, no primeiro momento não imaginava nada sobre nem ser militante. Política. Não, militante sempre eu fui. Desde quando cheguei aqui, sempre fui militante, mas não tinha vontade de ser candidato. E em 2008 eu fui desafiado por um vereador e se eu viesse candidato não teria nem 100 votos naquele tempo. Eram poucos eleitores, o município tinha média de 18 mil eleitores. E 2008. E eu fui desafiado e eu gosto de desafios. E eu disse, não, vou aceitar ser candidato. E fui candidato e naquele momento só era 9 vagas na Câmara e eu já fui o segundo mais votado, né? Fui eleito vereador com 956 votos. 956 votos? 956 era muita coisa. Era muito voto para um município que tinha só 18 votos e mais de 100 candidatos. Podemos falar que foi um fenômeno na época. Na época foi uma... O senhor foi o segundo mais votado ou o primeiro? Foi o segundo. O primeiro foi irmão do Pedro Barbosa, o nosso amigo Jorge Barbosa. Foi mais votado, né? Aí já pensou 4 anos como vereador, assim? Sim, eu fiquei 4 anos como vereador. Aqui no município? Primeiros 4 anos, no mandato do Pedro, e tinha uma boa amizade, eu fui concorrer pelo grupo dele, né? Fizemos uma aliança, na época ele era... Coisa do PT. Não, ele era PL. 2004 ele foi TL, foi eleito pelo PL. E aí, na época, nós éramos PT. Em 2008, fizemos uma aliança com o PT. Eu estava afiliado ao PT, já tinha mudado de partido. Fui convidado pelo amigo Carlos Moura para me filiar no Partido dos Trabalhadores e eu fui eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui eleito 2 vezes vereador? 2 vezes vereador. Primeira vez fui o segundo mais votado, a segunda vez fui o mais votado do município. E naquele momento fui eleito as 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Chegou a ser presidente da Câmara também? Cheguei a ser presidente da Câmara, fui secretário, fui vice-presidente, fui presidente da Câmara e inclusive quando eu encerrei em 2016, 31 de dezembro de 2016, eu era o
presidente da Câmara. Assim, qual a avaliação que o senhor faz sua como vereador, quando chega do primeiro para o segundo mandato? Como é que foi? O senhor avalia como? Foi complicado? Foi fácil? Foi difícil? Não, não foi. Nós fizemos um bom trabalho, nós só éramos 9 vereadores na época. Sempre eu fui discriminado por não ser filho de Portel. Me chamava de forasteiro, disso, daquilo. Eu nunca dei muita bola para isso, não. Né? A gente não escolhe o lugar onde vai nascer, né? Você sabe que a gente não escolhemos. Se fosse para escolher, assim eu escolhia Portel. Mas a gente me chamava de forasteiro, não sei o quê. Eu não me preocupei com isso. Eu continuei o meu trabalho. Eu fiz um bom trabalho. Eu não fui naquele momento, eu era situação, eu era do lado do prefeito, mas dentro do trabalho político a gente tem que ter um grupo. Nós temos que ter um grupo, formar um grupo. Naquele momento, dentro da Câmara, por eu ser discriminado, eu fui formando o meu grupo, mostrando a realidade. Foi ali mostrando força. Mostrando força, mostrando a minha sinceridade, o meu respeito, a minha humildade, né? E fiz um ótimo trabalho, fui reconduzido pela população e quando eu saí naquele momento, do primeiro para o segundo mandato, nós tínhamos um grupo de vereadores e a gente era muito ligado. Eu, vereador Paulo Sérgio, vereador Mauro Bentes, vereador Euquias Neto, né? A gente era muito, muito próximo. E tinha o Raso também, que sempre estava ali do nosso lado. Nós éramos só 9, mas aí a gente tinha 4, 5 sempre conectado ali. Era uma amizade muito, muito forte, muito sincera nossa. Que essa amizade ela dura até hoje. Né? Não havia uma concorrência assim? Não. Entre nós não. Mas só que a gente tinha o grupo e nós não fazíamos oposição ao prefeito. Mas às vezes a gente disputava com o presidente da Câmara contra o grupo, porque assim naquele momento era o Jorge, presidente, ele não... sempre ele não gostava assim do meu jeito de ser, ele não lidava. Com o tempo ele foi se adaptando, né? Mas demorou muito para a gente chegar a um consenso, apesar que em 2004 eu trabalhei com ele, fui o cabo eleitoral dele, da vereadora Simone Moura, foi a mais votada, ele foi o segundo mais votado, mas mesmo assim, quando chegou lá dentro, aí cada um vai formando o seu... porque sempre tem aquela briga de interesses, com tudo que acontece, né? Nem todo mundo vai caminhar junto sempre. Uns querendo eliminar os outros, né? Agora, por que eu não sei, até porque eu sempre dizia, gente, nós não vamos disputar uma vaga, nós vamos disputar 9 vagas. Na segunda legislatura, já foi 13 vagas. Aumentou 4 vagas, né? Então nós éramos a ser reconduzidos, mas mesmo assim uns querendo tirar o outro do jogo. Eu nunca trabalhei dessa forma, nunca trabalhei tentando denegrir a imagem de A ou de B, tentando derrubar um amigo, não. Tem 13 vagas, eu vou disputar a minha vaga. Disputei com dignidade, naquela segunda eleição eu fui mais votado, isso prova que eu fiz um bom trabalho e já vinha de 3 vitórias consecutivas também no Executivo. Foi Pedro Barbosa em 2004, foi Pedro Barbosa em 2008 e Paulo Ferreira em 2012, indicação do Pedro Barbosa, e Pedro pediu para nós vestir a camisa para eleger o cunhado dele. E nós fomos para a luta para eleger. Não, foi a eleição mais difícil que eu participei aqui no município de Portel, foi aquela de 2012, porque a coisa não estava tão fácil para a gente virar o jogo. Né? Começar apoiando um candidato que está em 6º lugar, eram 6 candidatos, está em 6º lugar na pesquisa, com 1%, e você virar o jogo no término. Ainda bem que naquela época era 90 dias. Se fosse só 45 dias, nós não tínhamos. Hoje é mais complicado, né? Mais complicado. E a questão financeira também naquela época, para fazer a campanha, como é que era? Naquela época, a questão financeira era bem mais difícil, né, do que hoje. Hoje tem os benefícios que vêm do governo federal. Só que agora,
como é diferente, naquela época, o candidato tinha os parceiros, a parceria dele, as amizades que iam ajudando, né? E tinha os meios de ajudar e não era tão burocrático como é hoje, né? E o senhor saindo de fora, teve facilidade de conseguir parceiros para lhe ajudar financeiramente aqui? Olha, na época que eu fui para a campanha, para vereador, eu já tinha condição financeira, a minha mesmo. O senhor se bancava? A minha primeira, segunda, e quando vim para candidato a prefeito, em 2016, aí eu já tinha um leque de amizades, de amigos, né, de pessoas que me ajudaram, né. Eu saí da Câmara, era presidente, mas eu já tinha uma legião de amigos e acreditavam em mim e me ajudaram para mim chegar a ser eleito prefeito de Portel. E a eleição não foi difícil, porque nós éramos só 3 candidatos na época, né? Naquele momento. Era eu, Paulo e Pedro Barbosa. Era muito difícil disputar com 2 lideranças e eu ajudei a eleger, né? Ajudei a eleger e disputar com eles, para mim, foi até doloroso disputar com, assim, meio triste, e disputar com um amigo que me ensinou muito, saudoso amigo Pedro Barbosa, eu aprendi muito com ele. E disputar com ele, para mim, não foi tão fácil, não. Assim, psicologicamente, né? Não foi tão fácil, mas a gente foi para a batalha e naquela eleição eu venci a eleição municipal para prefeito com 64% da votação positiva. Já pensava um dia ser prefeito do Portel? Não, na verdade eu nunca imaginei quando eu cheguei em Portel, na minha história, na minha família, nunca imaginei um dia ser político, assim, ser militante, um cabo eleitoral, então, sempre eu fui. Mas eu mesmo ser candidato, eu nem imaginava e nem gostava de ser. Assim, eu sempre gostei de trabalhar muito e ter a minha liberdade. Ter a minha liberdade, trabalhar com o que é meu mesmo e ser patrão. Toda a vida eu tive isso na cabeça. Uma vez eu, ainda muito jovem, eu arrumei um emprego na barragem de Tucuruí, eu morava lá. Eu arrumei um emprego, eu disse, eu só vou sair dessa empresa no dia que eu puder ser patrão. Eu trabalhei 6 anos na empresa e saí com aquele intuito de não trabalhar mais para os outros. Mas eu não entendia que, sendo eleito, eu seria funcionário público, né? Eu não entendia isso aí, não imaginava que eu seria um funcionário público. E da hora que você é eleito, você tem uma responsabilidade redobrada, né? Uma responsabilidade bem maior. E eu nunca imaginei em ser político, mas a gente entra e depois já fica aquele clima, você não quer sair. Né? Você não quer sair. Dizem que a política é viciante. Quanto mais você quer galgar mais momentos mais altos. Foi assim com o senhor também? De repente, vereador? Olha, o problema da política são os desafios. São os desafios. Pessoas que acham que você... às vezes um desafio, a pessoa acha que você não é capaz de fazer aquilo ou aquilo, e você quer mostrar para ele que você é capaz. Que você tem capacidade de fazer aquilo ali. E esse foi eu fui desafiado na política e foi por isso que eu trilhei até chegar a 2020, até 31 de dezembro de 2020, onde eu... Porque assim, o senhor chega a ser prefeito, agora já é o foco. O maior foco é seu, os holofotes estão todos no senhor. Qualquer deslize dali vai acontecer. Então assim, vou falar assim um pouco lá, eu ouvia muito dizer assim, o seu Manuel Maranhense como vereador era melhor como prefeito, ele visitava, ele esqueceu, ele abandonou as pessoas, ele vinha no interior. Aconteceu mesmo isso? Na verdade... Como o senhor avalia essas críticas? É a responsabilidade que muita gente não compreende, não entende, que quando a gente é prefeito, é diferente de quando é vereador. Como vereador, nós temos o trabalho da Câmara, digamos, 2 dias por semana. Era terça e quinta. Aí você tem sexta, sábado, domingo e segunda para você visitar as comunidades. E eu tinha condição financeira. Quando eu fui para a política, eu tinha minha estrutura financeira.
Eu tinha voadeira, barco, eu tinha carro, eu era um cara bem de vida. Tinha maquinário alugado, onde eu ganhava dinheiro alugando máquina também. Então eu tinha minha estrutura financeira já definida naquele momento. Sem depender da política. Eu não precisava ir para a política para ganhar o dinheiro. Então eu tinha o final de semana livre, onde nós se encontrávamos no interior. Todo final de semana. Eu tirava 3 finais de semana para me visitar as comunidades do interior e um final de semana eu passava em Portel. Então para mim aquela era a rotina. Mas quando eu assumi a prefeitura, aí o bicho pega, né? Aí a responsabilidade redobrou para mim administrar. Para administrar esse município, você precisa estar batendo de porta em porta. É lá em Brasília, é em Belém, batendo de porta. O mundo vira totalmente o contrário. Você não tem tempo, às vezes, nem para se alimentar. A responsabilidade é muito grande. Imagine a situação que eu encontrei nesse município. A situação que eu recebi, as dificuldades foram imensas. Tantos problemas para resolver. E aí, tem muita gente que eles não assimilam essa diferença, essa responsabilidade de vereador e para prefeito. É uma diferença muito grande. Assim, você assume a prefeitura, olha todas as problemáticas que ficam de um governo para o outro. Você se sentiu incapaz naquele momento? Não me senti. Eu disse, eu vou para a luta, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu tinha uma amizade já com o governador, na época, ou então governador, Simão Jatene, e eu disse, eu vou para a luta. Ele não ajudou o ex-prefeito, porque o ex-prefeito trabalhou contra, mas se eu trabalhei com ele, vai me ajudar. E eu fui para a luta e em 2 anos ele me ajudou mais do que o atual governador. Ele me ajudou mais, porque eu ficava na porta, eu tinha amizade com a filha dele, com a Isabela. Então eu tinha deputados, amigos que estavam sempre lá comigo. A dificuldade às vezes para o prefeito entrar, são muitos prefeitos batendo lá no gabinete do governador, mas quando a gente chega com o deputado, junto tudo fica mais fácil, a prioridade é para o deputado. E aí eu chegava com o deputado e ia sempre atrás de alguma coisa, buscar algum benefício para o município de Portel e... Sempre aquela maneira de troca, né? Por muitos a gente não sabe, mas a gente tem que ter aquela maneira de troca. O que você vai me dar? A maneira de troca do interior sempre são os votos, né? Exatamente. A gente sempre tem esses votos. E assim, seu Anel, lidar com escândalos, que infelizmente eu acho que hoje a política ela está muito pautada nisso, nos escândalos. No seu governo não foi diferente, houveram alguns escândalos. Como o senhor conseguiu tratar, como o senhor analisou isso, como o senhor lidou com isso? No escândalos assim, mais ou menos. Sempre tem aquelas coisas, como teve a Polícia Federal que veio uma vez aqui, tem as coisas da Covid, as pessoas que correm os boatos aí, até que prove ao contrário. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, como o senhor lidar até hoje com isso? Para mim foi uma das coisas mais difíceis. A reputação que eu tenho, sempre tive no município de Portel, sendo patrão. Hoje, quando você é prefeito, você vai fazer um muro seu, o pessoal acha que o dinheiro é da prefeitura. Quando eu fui para a política, como eu falei no início, eu tinha uma estrutura financeira muito boa. Era um cara bem de vida. E depois, como prefeito, o pessoal só imagina as redes sociais hoje. O celular é o caminho. Então, nós conseguimos. Aquele problema, naquele momento, foi montado com pouco dinheiro. O pessoal montaram aquele escândalo dizendo que na minha casa tinha muito dinheiro guardado. Na verdade, eu estava vendendo minhas máquinas, que eu não ia mais trabalhar, não ia mais alugar para madeireiro, porque eu não estava recebendo mais os aluguéis, só recebia a máquina quebrada o tempo todo. E aí eu resolvi vender. E o pessoal, antes de eu ser político, eu guardava, no tempo da CPMF, eu guardava muito dinheiro em casa. Eu tinha muito dinheiro para guardar. Mas depois, como político, eu não tinha quase nada. Eu estava vendendo as máquinas. E ali foi plantado o objetivo naquele momento. Queriam tomar a prefeitura a qualquer preço. A qualquer preço. E foi uma montagem. Com pouco dinheiro, promessas.
E foi provado que não tinha nada lá em casa, nada. E eu fui perseguido aqui desde o dia que eu aceitei o desafio de ser candidato a primeira vez. Primeiro me chamaram de forasteiro, depois me chamaram de analfabeto, que eu não podia registrar uma candidatura. Inventaram de tudo. E eu nunca tive moleza. Quando ganhei, falaram que eu não assumia. Quando fui candidato a segunda vez, falaram que existia irregularidade. Arrumaram multa para mim sem eu merecer, junto ao Ministério Público, inventaram multa por pintura de muro, né? E já inventaram de tudo, já me perseguiram de toda forma aqui no município de Portel. E tudo que eu faço aqui no município de Portel, eu nunca encontrei moleza. Eu sempre fui perseguido. E eu, graças a Deus, hoje, fora da política, eu não tenho 30% do que eu tinha antes de entrar na política. Não tenho 30%. Perdeu assim, bastante. Financeiramente. Perdeu bastante. Perdi muito. Mas eu não me arrependo de ter aceito esse desafio, não. Para mostrar para a população que eu sou capaz. Eu fui capaz e sou capaz. Mas aí o senhor pegou todo mundo pegou algo que ninguém esperava, que foi a pandemia. Sim, teve o ano mais difícil, foi o ano da pandemia. E eu também teve problema no coração nesse tempo? Problema seríssimo. Eu tive 2 perdas seguidas, assim, eu perdi uma irmã com 42 anos, eu perdi a minha mãe em seguida e um problema cardíaco que surgiu assim do nada, inesperado, problema cardíaco. Eu pensou em renunciar algum momento nesse momento? Eu estava assim, já assim, brigando pela saúde, não pensou em algum momento, vou parar tudo, vou largar tudo, vou renunciar? Olha, muitas vezes, se eu tivesse naquele momento um vice-prefeito que quisesse trabalhar mesmo, eu teria passado a bola, me licenciado e, na verdade, o meu vice-prefeito queria tomar a prefeitura a qualquer preço. Era isso que ele dizia, não tinha vergonha de dizer isso, e foi assim que ele fez a montagem para tomar a prefeitura de Portel. Infelizmente, foi assim que ele tentou, mas não conseguiu, porque para mim ia ficar muito feio se acontecesse isso, e não existia motivo. Ele criou um motivo, né? E aquele motivo para mim foi escandaloso, né? A pessoa que tem a imagem que eu tenho. E eu sempre zelei pela minha dignidade, pelo meu nome. Sempre tive esse zelo, esse cuidado. E fui criado com um homem e uma mulher muito séria. Não era meu pai, era meu avô. Perdi meu pai muito jovem, tinha 9 anos de idade. Mas meu avô era um homem muito... As coisas dele eram tudo certinho. Agora... E a minha mãe também. Então eu aprendi isso. E jamais eu iria jogar. Depois de idoso eu ia chutar o balde, tocar isso para lá e não. Sempre preservando a dignidade. E enfrentei essas dificuldades. Mas pegamos um ano muito difícil com a pandemia, mês de março. Você não sabia nem o que fazer. Que remédio que você vai comprar para o pessoal. Que remédio você vai buscar, você vai atrás para atender a demanda, salvar as vidas. E vendo nossos amigos, pai de família, mãe de família morrendo, para mim aquele ali era muito dolorido. E eu fui uma das vítimas. O senhor pegou Covid? Sobrevivente da Covid. Eu fui um sobrevivente. Não teve medo de morrer? Olha, na época, eu sofri 4 dias. No 3º dia eu cheguei a pedir a Deus para me levar naquele momento, porque eu não aguentava mais. Teve uns boatos que chegou a ser entubado, isso é verdade? Eu fui entubado? Sim, isso é verdade. Não cheguei a ser entubado. Graças a Deus não foi necessário, mas eu passei muito mal. Anoitecia e os horários piores, era madrugada, onde eu imaginava que eu não ia amanhecer vivo. E aí eu pensava muita coisa nos meus filhos, que estavam distantes, que estavam perto, e pensava que ali era o final. Porque nesse momento o senhor estava assim no ápice da doença. O senhor sabia o que estava acontecendo na cidade ou o senhor se desligou também dos problemas da cidade? Não, aí começaram a fazer zoada na cidade, que eu estava escondido, que eu estava foragido. Por isso que eu digo, nunca tive moleza. Eu estava escondido, que estava me escondendo da responsabilidade, e na verdade eu estava quase morto, né? Estava quase morto, e uma situação muito difícil, e o pessoal falando, e no dia que bateram panela, naquele dia eu amanheci vivo. Foram bater panela, o panelaço fizeram, e juntou uns pastores aí,
E as redes sociais, eu digo hoje, as redes sociais, ela é, para quem usa de má fé, para quem usa ela como usaram contra nós, inventaram de tudo. Naquela época, o pessoal morrendo, disseram que nós tínhamos feito um cemitério dentro d'água, né, dentro de um gapó. Inventaram de tudo. Inventaram de tudo. E você olhar o número de pessoas que morreram na nossa gestão, e o meu desespero para salvar essas pessoas. E não tinha nada preparado para isso. Nós fomos pegos de surpresa. E nós começamos o nosso trabalho aqui, bloqueio de tudo, dia 18 de março de 2020. E vendo hoje o número, já deu mais de 50% de pessoas que morreram agora já no período que tem a vacina. No ano 2021, até agora, aqui no município morreram mais de 50% do que morreu na nossa época, que nós não tínhamos o que buscar, nós não sabíamos que remédio era para combater, né? Hoje não, hoje nós temos a vacina e só incentivar o pessoal, insistir para que ele se vacine e foi muito difícil, mas escândalo mesmo que eu sei, assim, olha, eu nunca trazia um pagamento, apesar de o gestor atual usar a mídia, usar o canal de televisão e dizer que ele recebeu uma folha do município, recebeu o município com uma folha atrasada, não houve atraso de pagamento, houve a educação nós ainda pagamos temporário, que é o dinheiro que nós tínhamos, mas o recurso que ele pagou, a folha dos concursados da educação de 2012, e ficaram só eles para receber, aliás, de 2020, foram pagos em 2021, aquele recurso que foi pago era dinheiro de 2020. Era dinheiro de 2020. Os professores sabem disso, o Sintep sabe disso, eles sabem do recurso que era ainda de 2020. E aí ele usa isso, mandou uma equipe para a rua, inclusive foram muito infelizes naquele momento, a equipe do Sintep, passaram o dia perturbando, nós não estávamos fazendo nada errado. Nós fomos dar posse aos concursados no dia 30, pela manhã no Paulo Afonso, na quadra do Paulo Afonso. Nós fomos entregar a UBS, que eu tinha mandado receber. Nós lutamos para trazer aquela UBS. Era questão de honra entregar aquela UBS prontinha, com todos os equipamentos. Os equipamentos já estavam comprados há muito tempo. Entregar o hospital de Portel funcionando. Esse era o nosso objetivo maior. Que eu não tive a ajuda do governador, que me prometeu naquele momento, mas tinha alguém indo lá dizendo, não ajuda mais o maranhense, porque senão ele ganha a eleição. Foi uma corrida contra o tempo. Foi contra o tempo. E nós entregamos. Naquele dia 30, era questão de honra. Entregar o concurso para os concursados, dar posse a eles, entregar o BS e entregar o hospital. E assim, o que o senhor alega a sua derrota? De repente, o senhor esperava ser derrotado? Ninguém espera ser derrotado, mas o que o senhor alega assim? O que deu errado que não foi reeleito? Primeiro, o número de candidatos muito alto, né? Os candidatos que estavam concorrendo, candidatos fortes, né? Dividimos a votação, né? Dividimos a votação, um número de candidatos muito alto. 7 candidatos no município desse aqui. Isso foi inédito, nunca tinha tido. Aqui foi a primeira vez com 7 candidatos. Já tinha acontecido com 6. 6 candidatos. Em 2012 foram 6 candidatos. Em 2020 foram 7 candidatos. Mas primeiro isso aí, a falta de mídia. Na minha gestão, falta de mídia, o período da Covid. E as pessoas não entendiam quem está perdendo ente querido, não quer nem saber. Eles querem arrumar um culpado, né? Eles querem culpar alguém. E na verdade, quando eu também estava sofrendo, perdi muitos amigos, a maioria, perdi muitos amigos. Então houve essa falta de comunicação, a falta de mídia. Até porque hoje, imagina assim, eu já vi jovem dizer assim, seu Manuel, ele na verdade foi uma pessoa boa, ele é humilde, mas ele não fez nada por Portel.
Eu já ouvi isso nas redes sociais, eu já ouvi isso em áudio, ele não fez nada. Foi falta de informação para mostrar o que a gente estava fazendo. E aquele ano de 2020 foi o mais difícil de estar. Nós estávamos ocupados muito com a saúde. Final, né? O final foi complicado. Final foi muito difícil. Nós estávamos ocupados em salvar vidas. E salvar a sua própria vida também. Salvar vidas, salvar a minha. A minha foi em maio, né? Então aquele momento era um momento difícil de lidar. O pessoal fala assim, eu não inaugurei uma rua. Eu ajudei a calçar o município de Portel 12 quilômetros de ruas. Né? 12 quilômetros. Mas tem gente que diz que eu não fiz nada e nunca inaugurei, nunca fiz uma festa. Hoje o cara faz 80 metros de rua e faz uma festa. Faz uma festa. Eu fiz 12 quilômetros e não fiz uma festa. Né? Nenhuma festa. Então, a diferença é a mídia, comunicação, redes sociais. Me detonaram em redes sociais. Falar um pouco daqui da Rua Pacajá. Rua Pacajá. A Rua Pacajá, que de fato é uma novela. Eu morei aqui há 2 anos e as pessoas falam. A rua que sempre era ou não era construída. A Rua Pacajá, ela era uma rua que eu tinha um sonho de construir ela ainda quando vereador. Era um sonho. É até para desafogar a 2 de fevereiro, porque é a rua que acontece mais acidente no município de Portel é a 2 de fevereiro. Pelo o fluxo de transporte, né? Moto, carro, bicicleta, pedestre. Então aquele era um sonho. Eu escolhi a Rua Pacajá. Em 2017 eu fui a Brasília falar com o então ministro, hoje o nosso governador do estado do Pará, Eldo Barbalho, e pedi ajuda para a gente fazer a Rua Pacajá e a Portel Tucuruí, parte da Portel Tucuruí. Eu pedi 5 quilômetros de asfalto e ele nos concedeu 2,5. Mas num valor muito baixo Mas é assim, quando eles concedem lá, por lá já é feito a licitação, já vem de contrapeso a empresa que vai fazer. Uhum. Já vem de contrapeso a empresa que vai fazer. A mesma empresa... Já vem a licitação toda pronta, né? Já vem tudo pronto, a gente não sabe nem quem é. Uhum. E quando chega aqui, o dinheiro não vem para a prefeitura, o dinheiro vai para essa empresa. Uhum. É no CNPJ dele, o nome. O que o prefeito tem que fazer? Simplesmente autorizar o cara a tirar o dinheiro lá para construir. É mais ou menos isso. O dono dessa empresa era amigo do então ministro. Uhum. Ministro da Integração Nacional. Aí eu lhe pergunto, a pergunta que todo mundo faz na rede social, que boato. Verba veio para fazer a rua? Olha, no seu governo? Não, o dinheiro, como eu falei, o dinheiro não vem para a prefeitura. Uhum. O dinheiro Mas veio para o município? Vai para a empresa, sim, para fazer a obra do município, para construir a obra no município. E o dinheiro que veio foi 619 mil reais. 619 mil reais foi o recurso que veio. E aí foi liberado para o construtor. O empreiteiro, no caso, né? Que era um amigo do ministro, que jogavam bola junto, de infância e tal, e enfim. Uhum. E aí, o prefeito só assina, o prefeito e o secretário de finanças assinam, porque é para ele tirar o dinheiro, cai na conta dele, e ele tem o CNPJ, e ele compra o que ele achar que precisa comprar. E veio, e foi liberado esse recurso para ele, em quatro parcelas. E, na verdade, ele não fez a Rua Pacajá. Mas quem levou o nome de caloteiro foi o Manuel Maranhão. Mas aí, se eu consigo, correr atrás para resolver? Nós fomos fazer. Uhum. O município foi fazer, puxando a orelha dele todo dia. E ele já tinha outra obra em Portel que ele não concluía. E nós fomos fazer as 2 obras para ele, o município, a infraestrutura. Isso com recursos próprios do município? A gente buscava o material, era areia, era seixo, era aterro, era tudo, era a máquina da prefeitura. Porque o rapaz que ganhou a licitação, ele ganhou também da Augusto Montenegro. E essa Augusto Montenegro era uma emenda do deputado Priante. Uhum. E o rapaz também não fazia. Só vivia viajando. Só que lá, da Augusto Montenegro, era por medição. E a Caixa ele só recebia se ele fizesse o serviço. Mas nós tínhamos que ajudar ele para ver se saía a obra. A mesma coisa nós fomos fazer.
da Rua Pacajá. Como é que uma empresa que ganha uma licitação que não tem um carrinho de mão? E o rapaz dependia tudo do município de Portel. Vinha com o negócio de parceria, só era nós. Pegava a maquinária Só da era o prefeitura. município, eu queria a rua construída. E fomos para fazer aterro, fazer galeria. Então aqui na frente no hall, isso é Portel. As pessoas não conhecem Portel, Portel é um pouco do barulho. Pois é, aí nós fomos fazer a rua e pedindo para ele nos ajudar. Ele inventou de comprar uma máquina de fazer uma máquina para mexer o Piche, né? piche, né? É, o asfalto, melhor dizendo. Asfalto, para fazer asfalto quente. Ele inventou de comprar essa máquina no Piauí e passou um ano. Ele disse que 15 dias essa máquina estava aqui, com dinheiro. Com o dinheiro do recurso que veio para fazer. Esse recurso não era para comprar máquina. Uhum. Era para construir a Rua Pacajá. E essa máquina ficaria para ele ou para o município? Não, essa máquina, ele fazendo a obra, a máquina era dele. Uhum. A máquina era dele. Só que ele não vinha fazer a obra. E o pessoal e os vereadores me jogando de encontro com a população da Rua Pacajá e Portel Tucuruí. E nós preparamos a Rua Portel Tucuruí para receber asfalto. E ele saiu daqui para ir buscar esse asfalto. E nunca apareceu. E aí, quem levou a fama foi nós. E ficou ainda, no Ministério da Integração, o valor era de 1.500.000. E veio ser 619. E o restante, até hoje, não foi liberado. Segundo, o pessoal me informa, eu preciso ter certeza com documento, que esse dinheiro hoje, essa diferença, está numa conta da Prefeitura de Portel. E por que na época isso não veio a público, essa problemática toda? Não, foi falado, mas aí, no ano de eleição, Não esquece tudo. o pessoal quer escandalizar. Ah, tá. Mandar fechar a rua, o vereador que hoje é secretário, né? É secretário, ele queria, era isso, era chegar lá, ele não queria nem ser candidato mais a vereador, porque ele sabia que não seria eleito, ele queria a vaga de secretário de finanças, né? E ele sabe, até hoje nós não temos mais acesso à conta para saber se realmente o dinheiro está lá. Eu sei que até hoje ele, como secretário de finanças, ele nunca falou. E o dinheiro, que ele sabe que o dinheiro só veio 619.000 da outra vez. E foi passado para o rapaz, para o construtor. Não foi o Manuel Maranhense. Ele falava isso, eles criavam, que era para me jogar de encontro com a população. E nós ainda fizemos. O que esse rapaz trouxe para Portel, que nós utilizamos uma parte na Rua de Vivência, inclusive eu arrumei ainda 500 metros de seixo para fazer, misturar com brita, que ele comprou uma brita, 500 metros de brita, deixou aí no campo. E nós misturamos com seixo e fizemos parte da Rua Pacajá, Rua de Vivência, e nós fomos fazer. Quando a outra empresa que veio para fazer a Rua de Vivência também, e estava com dificuldade para concluir, e nós fomos para cima, ajudar, vamos fazer. Inclusive o governador esteve aqui no início dessa obra da Rua de Vivência. E outra, e não era nem para mim fazer a Rua de Vivência, estava atolando o carro ali na Rua de Vivência, na Rua Santo do Mundo, naquela época. Quando nós recebemos esse município, essa rua aqui em frente, a assistência social aqui atolava carro, né? E nós fizemos esse asfalto até aqui, nós fizemos a Rua de Vivência, e muita gente, eu não fiz uma inauguração, não era ano de fazer festa. Um ano de pandemia eu não tinha como fazer festa. Eu tinha que pensar na dor daquelas famílias que estavam perdendo seus entes queridos e procurar fazer alguma coisa para amenizar, né? E assim, né, naquela época, não voltou na pandemia, eu estava aqui em Portel e eu ouvia muitas pessoas falando que faltava um líder naquele momento. Aí eu lhe pergunto, você acha que naquele momento foi um momento crucial onde o senhor deveria estar junto do povo e não esteve por causa dessa doença, mas isso, o senhor lamenta por isso, mas se não tivesse adoecido seria diferente? Não, a minha doença, o meu problema da Covid só foram uma média de 28 dias. Eu já estava no batente novamente, ajudando, eu estava no meio da população. Estava no meio, procurando
desenrolar, mandar as pessoas para Breve, para Belém, trazendo pessoas, às vezes era aquele momento que não tinha nem velório, era aquela confusão danada que não podia ter velório, pessoas já chegavam e iam direto ao cemitério, as famílias não aceitavam isso. Era uma burocracia, uma dificuldade muito grande, mas eu compreendia. E em nenhum momento eu deixei de estar no meio do povo, em nenhum momento eu me eximi da minha responsabilidade. Eu sempre fui um prefeito presente. Tinha vezes que eu saía da prefeitura 11 horas da noite. No período da pandemia? Sim, no período de pandemia, sempre procurando resolver as situações. Nunca me eximi de nada. E sempre busquei melhoria. O pessoal não queria nem visita da gente. Eu cheguei aí no interior algumas vezes, ver a situação, mandava a equipe, ia ver como era que estava, chegava lá, tinha uma placa. Não queremos visita. Não queremos visita. No Trapiche já tinha uma placa lá, não queremos visita, fique na sua casa. Isso aí nós temos como provar que nós filmamos muito isso aí. Mas foi um momento que a gente não podia nem visitar as pessoas, mas eu estava no meio, eu estava junto, construindo aquele porto, lutando, fui a Santarém, mesmo com as dificuldades, que era para o pessoal liberar a UBS, tinha alguém ligando para lá, oferecendo condição para o pessoal não liberar o UBS. Eu mandei uma equipe daqui para trazer o UBS, só chegar com ela aqui. E essa UBS, nós entregamos ela totalmente equipada. Então a preocupação com a saúde naquele momento era muito grande. E a questão de dificuldade de conseguir leitos, de máquinas respiratórias, como é que foi que se deu tudo isso? É porque o nosso país é assim. Naquele momento onde a gente mais precisava de apoio, quando o material, os preços, né, devido à surpresa que veio o período da Covid, veio de surpresa, pandemia, e as coisas aumentaram muito, mas o mercado, quando você encontrar para comprar, o preço estava muito alto. O município não tinha condição. Foi muito difícil. Quando a gente fazia o contato, aí tem aquela burocracia que você tem que fazer licitação, você tem que fazer isso, fazer aquilo, contactar com a empresa ou outra, procurar os preços mais baixos. Mas quando você contactava daqui 10 dias, o preço está lá em cima. Digamos, respirador, era 79 mil. Quando você vai ver, está de 180, chegou 190, até quase 200, meio milhão, chegou a 300 e poucos mil. Então, o município de Portel, na verdade, não tinha condição de... E aí vem a promessa de fulano, vem a promessa do governador que ele vai arrumar, vem a promessa de um político lá de Brasília que vai arrumar e termina... E ainda tinha campanha política. Isso, e nós tínhamos um tempo para agir, né? Não é que dá para esperar para você fazer daqui quando der certo, não. É coisa imediata. Não dá para pensar, tem que ser rápido. Não dá para pensar, tinha que ser rápido. E a política, aí o pessoal, tudo isso, eles aproveitaram naquele momento político. Dizer assim, eu me senti derrotado pelo atual prefeito, não. Foi essa divisão de votos entre 7 candidatos e eu sempre digo que eu não tenho inimigo na política e não tenho adversário, eu tinha concorrentes. Eu sempre tenho concorrentes. Sou amigo de todos, respeito, nunca tive problema. Aqueles que não gostam de mim, é um único que não gosta de mim e eu já ajudei muito ele chegar onde chegou. Agora sim, quase já encerrando, já passamos até do horário, mas o Tatão gostou do papo, tem que aproveitar o máximo. Isso. Agora sim, naquele período da pandemia, as redes sociais elas são detonadas. Algumas pessoas chegaram a questionar o seu sumiço e até desejar que o senhor tivesse morrido. Se morrer não vai fazer falta. O senhor soube disso? O senhor soube como não recebeu essa notícia? Não, eu vi nas redes sociais uma pessoa, um rapaz falando isso, mas para mim, no cenário político, isso não é estranho. Tem sempre pessoas que dizem que é seu amigo, te abraça, já abraçaram, já precisaram, você já deu a mão e na hora que ele acha que você não precisa mais, ele tem essas atitudes. Eu nunca desejei o mal, Mas machucou naquele momento? Não desejo, machucou. Ainda bem que foi uma pessoa.
E uma pessoa que foi paga para dizer também, falar mal de mim, uma moça que eu tenho muita amizade com a família dela. Quem comprou caixão e quem para enterrar o pai dela fui eu. O pai dela morreu em 2019. A mãe dela morreu em 2020, foi de Covid. Uma pessoa que eu mandei para ir buscar lá no interior. Chegou aqui e morreu. Mas essa pessoa falou mal de mim nas redes sociais. E eu chamei parte da família dela e perguntei lá no gabinete, por que sua irmã tem raiva de mim? E ela falou, eu não sabia dizer. E eu procurei saber e a pessoa faz isso às vezes por um valor de R$300, R$500. Eu me lembro na campanha teve uma moça que eu ajudei a mãe dela mais 20 vezes. Eu ajudei a mãe dela, ajudei ela. E ela por R$250 ela subiu num palanque, numa reunião de bairro e Detonou. me chamou de caloteiro. E agora ela tem vergonha de falar comigo. Eu já falei para ela que as portas da minha casa continuam abertas. A hora que eles precisarem, são até meus vizinhos de sítio. Né? E aí... Você sentiu que foi traído também de pessoas próximas? Muita gente que trabalharam com nós 4 anos, já dava um sinal 6 meses antes de caminhar por outro lado. Outra coisa, pesquisa falsa que fizeram, onde eu estava na frente, e tem muita gente que vota pela pesquisa. Fizeram uma pesquisa falsa, um dos patrocinadores da campanha, do prefeito, chegou a me dizer, e fizeram isso. O irmão do prefeito fez um único apelo dele naquela hora, quando o irmão dele estava em 3º lugar, mas estava muito próximo da gente, e fizeram uma pesquisa falsa, lançaram uma pesquisa, onde pessoas que estavam no balanço já tinham até conversado comigo para vir para o meu lado, outro para lá, e outra, condição financeira também, que isso fez uma diferença, onde ele tinha grandes patrocinadores, eles tinham, eu não tinha patrocinador. Na verdade, naquele momento eu me senti traído pelo governador, e eu ajudei ele na campanha dele, ajudei com garra de leão, pessoa a levar 14 mil votos no município, onde só 18 mil votaram em segundo turno, para levar 14 mil votos, nós vestimos a camisa, e ele me prometendo que na hora que ele ganhasse ele ia me ajudar, e na verdade me deixou na mão. Olhando para trás agora, assim, a sua carreira política se encerra ou já pensa ainda, um dia que ainda está algo? Na verdade, a carreira política da pessoa, como eu falei, não é aquele... Eu não sou aquele candidato fanático ou ambicioso para chegar, pelo poder não. Se tiver nome melhor do que o meu, a gente vai apoiar. Se a população é quem vai dizer se ainda quer o Manuel Maranhense ou não, a decisão é da população. Eu estou aqui para trabalhar e para servir o meu semelhante, servir o meu município. Ainda tem pessoas dizendo, que imagina assim, o seu Manuel saiu da política rico, o seu Manuel está rico. Não, eu tinha o meu salário, eu honrei o meu salário, e depois que eu saí, eu já me desfiz de alguns bens que eu tinha, comprado em 2004, 2005, 2006, né, que eu consegui naquele momento, 2007, mas se for para mim servir a população, se for para ajudar, se tiver um nome... Tem muitos filhos de Portel, também bons nomes. Se não for o meu, também tem um problema da idade, tem um problema da saúde, né? Hoje eu continuo com esse problema cardíaco, né? Tem o problema de pressão, aí vem o problema de pressão, tem outros probleminhas ainda. E a idade também, que está meio... Se for hora de descansar, vou descansar, mas eu quero estar no processo ajudando pessoas que realmente queiram o bem de Portel. Não as pessoas que vêm para se dar bem no município de Portel, saquear o município de Portel. Isso me traz muita preocupação, porque eu não tenho vontade de sair do município de Portel. Hoje o Manuel Maranhense vive em Portel ainda ou não pretende ir embora daqui? Manuel Maranhense, a residência é em Portel, não tenho nem residência em Belém. Nem em Belém eu não tenho. Não tive... A minha residência é em Portel e eu estou em Portel, estou trabalhando, continuo trabalhando como eu trabalhava antes, eu tenho sítio,
E continuo trabalhando como antes. Não tenho mais as máquinas de aluguel, mas hoje eu vivo mais ainda de aluguel. Meu Hoje salário. eu consegue dizer, hoje eu estou mais tranquilo ou ainda não? Não consegui assimilar? Eu tenho mais tempo. Hoje eu tenho mais tempo de cuidar do meu sítio. Eu tenho mais tempo de cuidar, de visitar minha família. Que eu passei 3 anos sem visitar a sua família? Sem visitar os meus parentes lá no Maranhão, filhos, né? Tenho 3 filhos lá, e tenho meus netos, e sem visitar, tenho irmãos, sobrinhos, e na verdade eu fiquei 3 anos aqui, ocupado com o município de Portel. Mas 2021 eu voltei lá, em julho de 2021 fiz uma visita, ia completar 3 anos. E é assim, minha residência é no município de Portel. Só saio de Portel se for preciso eu sair por conta da saúde. Da saúde e também onde eu sou impedido de trabalhar. Porque a perseguição comigo nunca parou. Não serve perseguições? Não sofreu ameaça já? Não, ameaça sim, ameaça e perseguição. A perseguição é o seguinte, tudo que eu vou fazer tem uma barreira. Tudo que eu vou fazer tem uma barreira. É uma documentação, tudo as dificuldades são imensas. De falar em desapropriar, tomar o que é meu, desapropriar, que o município faz. Eu não fiz isso com ninguém durante 4 anos, não persegui ninguém. Liberei para trabalhar para ex-político, para vereador, para família, e nunca liberaram no maquinário, porque isso não é meu, não era meu, é do município. Hoje, para liberar uma partida de futebol no estádio, parece que o pessoal são dono do estádio. Não vai ser liberado e pronto, acabou. Não é assim. Isso não é da pessoa que foi eleita, não é do secretário. Isso é do município, isso é do povo. Nós temos que ter responsabilidade e flexibilidade. Foi o que eu sempre tive, o respeito. Porque ele não trabalhou comigo, não interessa se trabalhou ou não trabalhou. O importante é a pessoa respeitar o nosso semelhante. Ajudar quando você puder ajudar, naquilo que você pode ajudar, e tratar as pessoas com dignidade, que é o que a população de Portel merece. Planos para o futuro? Seus planos para o futuro? Plano para o futuro, olha, nós estamos aí prestes a uma eleição estadual, onde a gente é muito requisitado, no caso, são dezenas de candidatos, pré-candidatos a deputados que estão aí querendo vir à eleição, procurando a gente para negociação, que é um cabo eleitoral, na verdade. Já tem um... Não, ainda não está definido. Eu faço parte de um partido e eu sou PSC e estou aguardando o desfecho do processo no momento para ver como vai ficar a situação do nosso povo aí. Se quem vai ser candidato, de fato, que agora em março, até o final de março isso é definido, quem vão ser os candidatos mesmo, são os pré-candidatos, e a gente tem que carregar uma bandeira. Remar contra a maré, por exemplo, estou no partido, eu vou pedir voto candidato de outro lado, isso aí é remar contra a maré, na política, né? Entendi. No cenário político. Então eu respeito muito isso e meu objetivo agora é a eleição, nesse momento que está prestes aí inclusive já pessoas, candidatos ao Senado, já se propuseram a vir visitar Portel, fazer um movimento aqui e tal. Com a gente, mês de abril, a partir de abril, aí a gente vê isso aí. Mas no momento eu ainda estou meio indeciso, na verdade não é nenhuma indecisão, é indefinido quem vão ser os candidatos que vão concorrer de fato, porque é muito fácil o cara dizer, eu sou pré-candidato. Quando chega na hora dá errado, não dá certo, o cara é tirado dali, quem vai é fulano, ou ele não está apto, ou está impugnado por algum motivo, A ou B, e mais ou menos a política a gente vai, é uma aula, é um jogo de xadrez, né? Uma escola, e eu venho aprendendo no dia a dia, eu não posso chegar a dizer, não, eu vou apoiar fulano e fulano, de repente, eu vejo o pessoal nosso aqui, muita gente ainda inexperiente, vão
Belém, aí o cara chega e fantasia, oferece a vantagem A ou B, e o cara se encanta com aquilo. Aí fecha, eu fechei com fulano. Aí, calma, rapaz, não é assim. Aí quando chega, aí vamos pedir opinião. Não, você já... Quando é no outro dia, no outro mês, o cara vai lá Já e mudou de- largou aquele, já mudou, já tá com Tem uma outro. proposta melhor. E eu não faço isso. Recebi uma proposta melhor, porque ele muda de ideia, porque ele abriu o olho, e eu já, quando ele me pede opinião, aí vamos procurar, eu digo, olha, a política é assim, assim, assim. Tem que ter o pé no chão, tem que ter calma e ter responsabilidade. Porque político, para ele se queimar, é rapidinho. Sabe? É só você ficar pulando de galho. É mais fácil queimar um político do que um político subir. É mais fácil um político se queimar do que emergir e aparecer. É muito mais fácil. Ele está no auge, um vereador, por exemplo, ele vai lá, fecha com 3, 4 candidatos, não é só o político, é aqueles cabos eleitorais também que são fascinados por fulano vai me dar tanto, fulano vai me dar isso, fulano vai me dar aquilo, e no final ele se encanta e termina se esborrachando e perdendo a credibilidade. E a credibilidade, ela é fundamental no cenário político. O senhor se considera ainda com credibilidade na mão do povo? Eu me considero com credibilidade no município de Portel, eu me considero, até porque eu sei os motivos que levaram. Eu concorri 3 eleições, fui vitorioso em 3, eu concorri, eu concorri, participei de 3 eleições onde nós fomos vitoriosos, e a 4ª foi eu como prefeito, fui vitorioso 4 vezes como prefeito, Pedro Barbosa, Paulo Ferreira e Manuel Maranhense, 4 vezes vitorioso na majoritária. E me lembro de 2004, candidato a vice era do PT, 2008 nós lançamos candidato vice do PT, e o Pedro sempre orientando a gente como devia seguir. Em 2012 ele estudou um nome, foi muito difícil encontrar um nome, e onde tinha nomes mais fortes, mas ele, devido ao grau parentesco, ele lançou o candidato dele e chamou nós para a responsabilidade. Olha, agora que eu quero saber se vocês são meus parceiros. Quando o candidato era eu, era uma coisa, agora o candidato não sou eu. Eu quero a parceria de vocês e eu quero você do meu lado. Então nós vestimos a camisa e fomos para campo. Então isso, todos foram aprendizados, e a pessoa não correspondeu igual a ele, quando era candidato. Eu digo ele, Pedro Barbosa. E em 2016 eu vim candidato, mas fui vitorioso 4 vezes, fui vitorioso como vereador 2 vezes, e fui presidente da Câmara, ganhei uma eleição da Câmara já brigando, com toda a perseguição que fizeram, envenenaram a Câmara. Né? Envenenaram a Câmara. A pessoa que preparou o veneno, que assinou a responsabilidade para envenenar a Câmara, para não haver a eleição da mesa, hoje é vereador no município de Portel. Várias denúncias desse cidadão, e hoje ele é vereador no município de Portel e já se acha o bambamã da história. Mas não é fácil, a verdade ela custa aparecer, mas ela vai aparecer, quem é quem, né? E nós estamos aí para contribuir com o município de Portel, colaborar com a população portelense, e se o Manuel Maranhense estiver apto a ajudar, a contribuir, se tiver um nome forte, tem nomes fortes no cenário político, que nós vamos também ajudar, e eu digo, não tem problema nenhum em conversar com nenhum candidato. Tanto agora no governo estadual e federal, como 2024, o município também não tem problema em conversar com ninguém. Não precisa ser Manuel Maranhense, 100% candidato Manuel Maranhense, mas aquele que tiver, eu ver que tem bagagem para conduzir esse município e ganhar a eleição, tiver condição de administrar como o município de Portel precisa e merece, a gente vai estar aí para fazer. Né? Seu Manuel, eu agradeço a participação, a confiança e a liberdade que me deu para me perguntar. Obrigado pela resposta também. Espero que essa entrevista tenha sido boa para o senhor, para a população, e quem sabe a gente pode
marcar uma outra reunião, uma outra conversa, que o povo sempre quer saber. Então sempre eu me baseei aqui no que eu ouvia falar do povo. Eu queria perguntar realmente para o senhor, de vez de ficar falando de rede social, eu tenho ditado comigo, se você, de vez de você falar com os santos ou com os anjos, você puder falar com Deus, então as perguntas... Então hoje eu tive esse privilégio de perguntar diretamente para o senhor, tudo que eu ouvia na cidade. Muito obrigado pela confiança, pela audiência também do programa e obrigado de coração. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E o compromisso com o município de Portel, ele não parou, ele continua com esse compromisso, em honrar, em trabalhar como um cidadão, como é o dever de cada cidadão. Eu tenho um nome a zelar e tenho um respeito muito grande por essa cidade, por esse povo que me acolheram no município de Portel.